Fala galera do Watford Brasil, nós estamos de volta com mais um programa de pré-jogo. Nós tivemos aí uma data FIFA, foi mais leve aqui também no canal. Nós tivemos a entrevista com o Gustavo contando como iniciou o amor dele pelo Watford. Teve um outro programa sobre a curiosidade daquela flor vermelha na camisa do Watford. E agora voltamos com a nossa programação normal, vamos dizer assim, com o Guilherme, com o Vitor, com os nossos comentários, análises táticas aí, e vamos falar do pré-jogo de Queen's Park Rangers e Watford, né? Mas antes de começar esse bate-papo sobre essa partida, se inscreva aqui no canal do Watford Brasil no YouTube, aperte o sininho para que toda vez que a gente colocar um vídeo, você já fique sabendo na hora que a gente já está com uma programação nova. Também aproveite, vá lá no nosso Instagram, @WatfordFCBra, e no nosso Twitter, @WatfordBrasil, para você seguir e acompanhar todas as notícias do Watford lá. Já dando as boas-vindas então para o Vitor, para o Guilherme, a gente vai começar discutindo então sobre essa data FIFA, né, que paralisou aí por praticamente 2 semanas os jogos das competições europeias, né, e teve jogadores do Watford que foram, né, para a data FIFA, foram defender as suas seleções, e a gente vai trazer agora um pouquinho de cada um. E também para o pessoal aí comentar sobre, não sei se alguém acompanhou os jogos, porque tem um pouquinho de dificuldade de acompanhar alguns jogos, mas né, ver o que cada um pôde fazer nesse período pela sua seleção. Então vamos trazer aqui o nosso craque Ismaila Sarr, da seleção de Senegal. No dia 11 de novembro, ele enfrentou o Guiné-Bissau, venceu por 2-0 o jogo em casa, e no dia 15 do 11 fez o jogo na casa do adversário, em Guiné-Bissau. Senegal venceu novamente por 1-0. O Sarr não jogou todos os minutos desse jogo, né? Ele saiu em ambos, saiu com 71 no primeiro e 78 no segundo. O Cathcart, da Irlanda do Norte, jogando aí ele jogou 2 competições, na verdade, né? Que era a eliminatória que classificava para a próxima Eurocopa, e depois ele jogou a Nations League. Então, no dia 12 do 11, pela eliminatória da Eurocopa, eles perderam em casa na prorrogação para a Eslováquia. Ele jogou 98 minutos, sentiu uma lesão, acabou saindo durante a prorrogação, perdeu de 2-1. E pela Nations League, eles perderam para a Áustria fora de casa por 2-1. Ele jogou apenas 8 minutos. E contra a Romênia, em casa, a Irlanda do Norte ficou no 1-1. Ele jogou os 90 minutos dessa partida. Em off, eu conversava até com o Vitor, vamos para a grande surpresa, o Ekong, que pela Nigéria conseguiu empatar em 4-4 com Serra Leoa. Nosso zagueiro aí conseguiu levar 4 gols de Serra Leoa no dia 13 do 11. Né? A Nigéria abriu 4-0 e tomou um empate. E no jogo de volta eles cansaram de fazer gol, ficou no 0-0 em Serra Leoa, o jogo de volta no dia 17. E o último jogador que atuou e foi o único que fez gol nesse período foi o Wilmot, nosso zagueiro, que no dia 13 do 11 contra Andorra, na Inglaterra, pela Inglaterra Sub-21, vai lembrar aí disso, que pelas classificatórias da Euro Sub-21, o Wilmot fez um gol da vitória de 3-1 da Inglaterra sobre Andorra, e no dia 17 do 11 ele jogou novamente os 90 minutos na vitória da Inglaterra por 5-0 frente à Albânia. Vale destacar ainda que Sema, Garner e Sierralta, eles também foram convocados, mas por alguns motivos não entraram. O Sema ficou os 2 jogos no banco e não entrou, o Garner nem foi convocado para os jogos, e o Sierralta, acho que o Guilherme teve até uma informação que ele teve aquela questão do Covid, não participou do primeiro jogo, depois no segundo ele não foi nem convocado. Então, já dando essas boas-vindas, é isso mesmo, Guilherme, em relação ao nosso zagueiro chileno? E o que dá para avaliar dessas partidas aí, dessas movimentações dos nossos jogadores nessa data FIFA? Então, salve Jefferson, salve Vitor. Foi praticamente isso a questão do Sierralta, né? Ele chegou, parecia que iria jogar mesmo, ele é até titular na seleção do Chile, e na primeira partida acabou não sendo relacionado, ficou fora mesmo da partida, não chegou nem a ficar no banco, pela questão do Covid, alguma coisa da Inglaterra. Aí eu não acabei, não estou totalmente, tô completo da informação, né? Foi algo assim que eu vi, mas não estou por dentro de tudo, mas foi algo relacionado ao Covid mesmo. E na segunda partida, por incrível que pareça, ficou no banco e não entrou.
Ô Vitor, o que você pode falar dos nossos atletas selecionáveis? Não são grandes jogadores assim em quantidade que foi para sua seleção e também muitas delas não são grandes seleções, né? Mas o que dá para falar? E você acha que talvez o Sema foi a grande decepção dele nem ter entrado, ficou as 2 partidas no banco? Fala Jefferson, fala Guilherme, fala galera. Pois é, mais uma data FIFA interessante, né? A gente pôde ver o Sarr sendo mais um dos chefes da seleção do Senegal, jogando bastante parte das partidas. O Wilmot que marcou contra a Andorra. E, pois é, o Sema uma decepção. Acho que ele podia ter entrado pelo menos ali no finzinho do jogo contra a França, só para ganhar um pouco dos minutos. Mas o técnico sueco acho que não divide da mesma opinião que a minha. Então, galera, vamos para o que interessa, o pré-jogo de Queen's Park Rangers e o Watford. O Watford vai fazer uma viagem longa de Watford até Londres, né? Uma brincadeira aí, para enfrentar o Queen's Park Rangers no estádio Loftus Road Stadium, neste sábado, dia 21, ao meio-dia, no horário de Brasília. Infelizmente, não teremos transmissão aqui no Brasil, um jogo complicado. O Queen's Park Rangers é um adversário que o Watford tem dificuldades, porém não está tão bem assim na tabela. Então a gente acredita que o Watford, pelo bom momento que veio dos últimos jogos, consiga um grande resultado. E eu já vou perguntar para o Vitor o que ele acha desse confronto contra o Queen's Park Rangers. A gente comentava em off sobre essa questão dos últimos jogos do Watford contra eles, que não é um retrospecto tão bom, mas o que dá para esperar desse confronto contra uma equipe que está na parte de baixo da tabela? Eu acho que vai ser um jogo interessante. O QPR que está em 18º na Championship, sempre uma das posições perigosas ali do Watford, que gosta de brincar com esses times mais mal posicionados na tabela. Mas o Watford é favorito, com certeza. Eu acho que é necessário ficar de olho no jogador Elias Chair do QPR, pelo que eu estou vendo na Championship, ele está jogando muito bem. Mas de resto, acho que o Watford sai como favorito, com certeza. Ô Guilherme, vale lembrar que o cara é chique, né? O cara não fala QPR igual a gente, né? O cara fala QPR, né? É um outro nível, né? Mas o Guilherme, né? O Vitor até comentou dessa questão do Watford gosta de brincar com essas equipes lá da parte de baixo. A gente vai daqui a pouco trazer uma provável escalação para esse confronto de sábado, talvez com o melhor do Watford em campo. Então, dá para se pensar num time fortíssimo para enfrentar o Queen's Park Rangers. O que você vê dessa questão do Watford vir forte para um jogo como esse, até para, quem sabe, tomar uma liderança ali, já que tem um confronto direto, né? O Reading, que hoje é o líder. A gente espera o Watford com um time mais encorpado, né? O treinador teve essas semanas agora para treinar, não com a parte defensiva, como a gente espera, porque o Ekong, o Wilmot, Sema e o Ketchcraft foram convocados, né? Preocupa essa situação, mas acho que a gente vai ter um Watford um pouco mais encorpado do meio campo para frente, né? Porque a gente vai ter Capu, pode ter o Hughes como titular até, porque nesse tempo ele vem treinando. Tem o Cleaver, que a gente até vai falar dele mais para frente. Ele está sendo um líder dentro de campo, vem jogando bem. Tem o Sarr, que até o Gray falou que ele é o Messi do Watford. Dá a bola nele que ele vai lá e resolve. Até falou que se deixarem ele sair em janeiro, a situação vai ficar complicada para a gente. E tem a dúvida também se pode ser o João Pedro ou o Gray de atacante, tem essa questão. Mas a gente espera um time mais encorpado, de fato, assim, do que a gente tem no papel hoje, é um time com muita qualidade, e espera colocar isso dentro de campo para conseguir vencer os jogos. E eu espero que vai ser assim, um jogo duro, difícil. O Watford gosta de se complicar contra as equipes mais de baixo. Também o QPR, como a gente fala, é um time assim que gosta de complicar a vida do Watford. Eu lembro do jogo da FA Cup mesmo, que teve um gol 1-0, gol do Capu. Foi um jogo muito, mas muito difícil. A gente estava na Premier League, eu acho que um dos melhores times que eu já vi jogar, do Javi Gracia. Mas mesmo assim a gente teve dificuldades de enfrentar eles. E eu espero, acho que um resultado positivo do Watford. Agora vamos só dar um pitaco de como estão as duas equipes, antes da gente ir para a provável escalação com o Vitor.
O Queen's Park Rangers é o 18º, 13 pontos, 11 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, marcou 11 gols, sofreu 15 menos 4 de saldo. O Watford, segundo colocado, 21 pontos, 11 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 14 gols marcados, 9 sofridos, com um saldo positivo de 5. Vitor, então traga essa provável escalação aí desse time, como o Guilherme disse, bastante encorpado, que a gente espera que se cada um puder ali dar o seu melhor dentro de campo, que a vida do Watford dentro da Championship fica mais facilitada. Com toda certeza. O Watford, a provável escalação é Foster, Kapasele, Ekong, Cathcart, Kiko Femenia, Hughes, Capu, Cleverley, Sema e na frente Gray e Sarr. Só um adendo aí antes de passar a bola para você. O Capu, nos últimos 2 jogos, um oficial e um não oficial, marcou contra o Queen's Park Rangers, né? O gol na FA Cup e no amistoso para essa volta da última temporada. Uma expectativa é que o Queen's Park Rangers tem que marcar ele, né? E a gente até torcer para que ele dele. Tem a lei do ex, na verdade da lei do ex, né? Mas sempre tá marcando aí contra eles, né? E até por conta de ficar bastante tempo, depois eu vou trazer a questão dos jogos, né? Tirando esse jogo da FA Cup, a gente foi jogar outra vez com ele só lá em 2014, né? Então, para você fazer 2 gols com o atleta, mesmo que num amistoso aí, num tempo tão longo assim de jogos entre as duas equipes, né? Mostra que ele pode surpreender, quem sabe mais um gol nesse jogo de sábado. Então, já partindo com essa escalação para o Guilherme, talvez as 2 principais notícias dessa equipe Hughes no meio, talvez ele já sendo titular, ele que entrou nos últimos jogos, e também o Gray lá na frente e o João Pedro perdendo espaço. Como que você vê isso? Você acredita que é uma característica de enfrentar o Queen's Park Rangers e Paul Gray, que é um pouco cara mais experiente, usa mais o corpo? O que você analisa dessa provável escalação do Watford? Então, acho que o Gray, eu acho que ele já se mostrou que seria titular desse time quando ele vem jogando os jogos da pré-temporada, né? Os amistosos, ele já vem sendo titular. Ele perde a vaga, assim, até acontece para o João Pedro entrar e se sair muito bem. Mas já pareceu que o Gray vai ser titular dessa equipe por enquanto. Porque, como eu já falei, que ele vem iniciando a pré-temporada e veio a lesionar. Ele entrou nesse último jogo, já marcou um gol, consegue confiança. Na minha opinião, eu não curto assim muito o Gray, até pelo retrospecto dele, que vem mal. Colocava em alguns jogos, ele não tocava, simplesmente não tocava na bola, não conseguia render. Mas nessa temporada pareceu que vai ser a peça de ataque do técnico do Ivich, né? Então, ele rende bem fazendo dupla de ataque com mais um atacante do lado ali auxiliando, fazendo a movimentação, abrindo espaços para ele. Quando ele jogou com o Diney, ele era que, assim, ele ficava mais, né, esperando a bola. O Diney que se movimentava muito. Teve até uma jogada do gol contra o Leicester City, onde Diney faz o pivô e toca a bola para ele marcar o gol. Acho que pode surgir isso com o Sarr. O Sarr vai ser o cara que vai sair para driblar os jogadores e ele lá esperar um pouco mais a bola para só fazer o gol. E sobre o Hughes, a gente tem nem o que falar de toda a qualidade técnica dele dentro de campo, também sendo um líder, que já até falaram dele ser o capitão do Watford nessa temporada. Mas é um cara que dá muita qualidade ao meio campo. A gente espera que, junto com o Capu, faça uma boa dupla de volantes e que consiga o Watford melhorar mais a saída de bola, que tem sido os problemas nessa temporada. Ô Vitor, agora indo para a sua parte da análise dessa provável equipe, você acha que, até que o Guilherme comentou dos selecionáveis, praticamente ser toda a parte defensiva do Watford, você acha que isso preocupa para esse jogo contra o Queen's Park Rangers? De estar cansado, de estar com alguma fadiga muscular? Porque se você for pegar esse provável time, você tem o Sema que saiu, mesmo que não jogou, mas ele saiu para a seleção, você tem Cathcart, você tem Ekong, e acho que isso pode preocupar o Wilmot, né, mas ele não está nesse provável escalação. Você acha que isso é uma preocupação?
Acho que preocupa um pouco o desgaste. Eu sei que atualmente tem todo um programa, um treinamento melhor para o rehab, né? Mas preocupa um pouco sim, até porque o Wilmot, que seria o reserva ali de prontidão, também viajou. Então, preocupa, assim, um pouquinho só, mas preocupa. E agora vamos para o Guilherme falou do Hughes ser um capitão. Vamos para o cara que é o atual capitão da equipe do Watford, Tom Cleverley. Eu já vou falar um pouquinho sobre ele, depois o Guilherme vai trazer os números, a gente vai discutir. Eu tinha muito resquício quando falou que ele seria o capitão da equipe. Primeiro porque nas demais temporadas ele passava muito tempo machucado. E quando ele entrava em campo, ele não resolvia. Ele entrava e parecia que o time piorava, ou não tinha aquela liga entre ele e os jogadores que estavam atuando. Mas eu tenho que admitir que nessa temporada ele tem feito até o momento uma grande temporada. Jogador que tem feito gols, jogador que tem aparecido dentro da área. Como capitão, tem hora que ele dá uma chegada ali forte na arbitragem, né? Eu lembro daquele jogo que a gente comentou que agora não vou me recordar o time que tinha que ter tido 3 expulsos, que o jogador deu uma solada no Sar, tudo mais, e tipo assim, ele chegou cobrando a arbitragem, então ele se transformou talvez naquele jogador que a gente esperava dele, e que até então não parecia ser. E tem bons números, né? O Guilherme vai trazer agora esses números do Clever, mas tem sido um jogador importante nessa equipe até então, porque na ideia inicial ele não estaria na minha equipe, né? Seria talvez Kina na vaga dele, mas hoje eu acho que ele já é o titular mesmo dessa equipe. E, Guilherme, traga esses números do nosso camisa 8 aí, capitão, para a gente poder discutir. Então, são 11 jogos. Ele iniciou como titular em 10, com a média de 75 minutos por partida. São 2 gols. Em passes longos, são 2,4, que ele acerta no aproveitamento de 51%. Tanto que a gente vê muito ele virando o jogo, né? Ele muitas jogadas está no lado esquerdo lá, onde ele está junto com o Sema. Ele acaba encontrando o Femini, ou Sá no lado oposto. Ele faz muita virada de jogo. São 2,3 desarmes certos por partida também. Na parte defensiva, assim, ele tem uma entrega legal, ele consegue ser regular, ele consegue recompor bem. E na disputa de bola são 4,5 que ele vence, com aproveitamento de 59%. Então a gente vê o Cleveland com bom rendimento. Até você falou, por mim ele não estaria também sendo titular nesse time. Por mim seria o Kina ou o Dele Batiru também jogando ali nesse meio campo. Mas ele está rendendo, está jogando bem, ele é o líder dentro de campo e está conseguindo desempenhar um bom futebol no meio campo do Watford. Quando a bola chega nele, ele sabe o que fazer, ele consegue achar soluções nesse meio campo, né? Na parte do meio campo para o ataque, ele consegue fazer uma transição legal. Então, é isso, está sendo titular e está rendendo coisas boas para o Watford, que continue assim. O Vitor, até em alguns jogos eu observei que ele era aquele jogador que mais encostava no João Pedro, principalmente quando o João Pedro estava dentro da área. Ele sempre estava ali, o João Pedro servindo ele finalizando, e saíram os gols dele, né? Ele ficou, se eu não me engano, 2 anos sem marcar, e ele marcou um, marcou outro. Então é um jogador que tem se mostrado importante, principalmente nessa equipe. É o capitão do time, como a gente também já destacou, e parece o cara de confiança do Ivic. Você também vê o Cleverley nessa questão? Sim, eu concordo com vocês dois quando vocês dizem que ele surpreendeu bastante. No início da temporada eu não concordaria ele como capitão, mas ele vem sendo o capitão indiscutível da equipe, só não foi capitão contra o Reading, foi o jogo que ele não entrou como titular. Marcou 2 gols, um contra o Blackburn, um contra o Stoke, e vem sendo realmente um líder em campo. Estou gostando de ver. É titular indiscutível do Ivic atualmente. E agora vamos já para a parte final desse programa, já para falar desse jogo realmente de Queen's Park Rangers e o Watford. Foram, no total, ao longo da história, 83 confrontos entre as duas equipes, com 32 vitórias do Queen's Park Rangers, 24 empates e 27 vitórias do Watford. O Watford, então, está em desvantagem. E atuando na casa do QPR, foram 41 jogos, com 18 vitórias do time da casa, 14 empates e 9 vitórias do Watford. Vale lembrar que o último confronto dos dois foi fora de casa e o Watford venceu, que foi no dia
15 de fevereiro de 2019, pelas oitavas de final da FA Cup, gol de Capoue, como a gente já disse, uma vitória importantíssima, um jogo que o Gomes fez uma grande partida, o sistema defensivo do Watford foi muito valente naquele jogo, o Watford tomou uma pressão gigante, que se eu não me engano, o gol do Capoue foi no primeiro tempo, no princípio de jogo, então foi praticamente o jogo inteiro tomando sufoco, e teve um hiato muito grande, porque depois o jogo anterior a esse foi no dia 21 de abril de 2014, Queen's Park Rangers 2, Watford 1, o Diney atuou nessa partida, até a gente brincava em off, eu e o Vitor, o Diney jogou em quase todos os jogos, né, se for pegar desses 10 últimos anos aí, ele participou de quase tudo, né. Aí no dia 29 de dezembro de 2014, 0, Queen's Park Rangers 0, jogo Vicarage Road, o Diney também jogou. No dia 30 de abril de 2011, Watford 0, Queen's Park Rangers 2, Diney também atuou nessa partida, e tirando o jogo da FA Cup, a última vitória do Watford pela Championship foi no dia 10 de dezembro de 2010, Queen's Park Rangers 1, Watford 3, jogo fora de casa. Diney entrou nessa partida, o Danny Graham fez 2 gols nesse jogo, e quem sabe, né, nesse jogo de sábado a gente consegue repetir esse último confronto que a gente venceu fora de casa pela Championship, e o último jogo onde a gente se enfrentou foi pela FA Cup, onde a gente venceu eles no Loftus Road. O que dá de expectativa para esse jogo, depois de tudo que a gente já avaliou aqui, falou do bom momento do Clever, da provável escalação, o que dá para esperar deste confronto? Primeiro vamos começar com o Vitor, quando o Queen's Park Rangers está na parte de baixo da tabela, e também se você tiver um palpite, Vitor, fala aí o palpite, vai que você acerta dessa vez. Pois é, né? Sempre difícil acertar esses palpites, mas eu espero um grande jogo. Apesar desse probleminha da linha defensiva, acho que a data FIFA fez bem para o Watford, porque estou esperando essa volta completa mesmo aí do Hughes. Mas o meu palpite é 2-0 sim para o Watford, uma vitória relativamente tranquila e que seja diferente dos últimos 1-0, né, contra o Queen's Park Rangers, que é sempre um time difícil de jogar. Ô Guilherme, o que dá para esperar desse confronto? Também se tiver um palpite, antes de ir a você, eu já vou deixar o meu, eu também pensei em 2-0, só que naquele sofrimento de Watford, né, faz um gol no primeiro tempo, o outro time vai todo para cima, bola para a área, para cá, Foster salvando, e no final sai um gol nosso, até porque os nossos 2 últimos jogos foi bem sofrido, com vira para cá, vira para lá, gol no final, então vamos ter um pouquinho mais de tranquilidade, né, Watford? E Guilherme, eu e o Vitor vai de 2-0, você também vai de um placar próximo a esse, o que você espera do confronto? Então, espero um jogo duro. O Watford gosta de se complicar, enfrentando as equipes que estão mais abaixo. Acho que nessa questão concordo com o que o Vitor falou, que a gente também vem falando anteriormente, da questão de um time, acho que vai conseguir ter mais repertório de jogadas, não vai ser sempre uma virada de jogo do Cleveland para conseguir achar o feminino. Acho que vai ser assim, um repertório a mais de jogada, vai ter uma jogada a mais por dentro, com a volta totalmente 100% do Hughes, junto com o Capoue, que a gente espera que eles desempenhem um bom futebol. E acho que tem que esperar um bom futebol do Watford mesmo, essa crescente que vem tendo, né, que um time que está superando aos poucos, está conseguindo melhorar de jogo a jogo. E meu palpite é 2-1, porque se não tomar gol não é Watford. Então, é isso, 2-1. Vamos ver quem vai acertar isso aí. Então, galera, esses foram os nossos palpites. Vamos ver, né, no próximo programa aí se a gente acertou algum ou se a gente vai estar igual aos últimos que a gente errou tudo, né? Mas, quem sabe nesses 6 gols que a gente disse aqui, pelo menos um do Capoue, né? Porque ele gosta de fazer gol no Queen's Park Rangers. E já está na hora de fazer um golzinho nessa temporada. Mas agradecemos aí por vocês estarem acompanhando novamente esse programa e já deixando aqui, se inscrevam no nosso canal, convide amigos para se inscrever no canal, aperte o sininho para toda vez que a gente colocar um vídeo novo você possa ver. E assim, quando a gente tiver um pouquinho mais de tempo, a gente sempre vai estar com um programa um pouco especial, como foram esses últimos da data FIFA. Agora vai ser um pouquinho difícil, porque vai ser nas próximas 6 semanas aí muitos jogos, um jogo atrás do outro, né? Por questão do Covid, os jogos vão ter que ser mais próximos aí. Haja elenco para aguentar essa sequência de jogos aí, mas vamos estar aqui fazendo
esses programas aí, esperamos que vocês gostem. E vão lá no nosso Instagram, @WatfordFCBra, siga a gente, no Twitter a mesma coisa, @WatfordBrasil. E se você é torcedor e ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, manda em uma dessas duas redes sociais na DM, fala, eu sou torcedor desde tal época, gosto desse jogador e eu quero entrar no grupo de WhatsApp, que você será muito bem-vindo. A gente faz brincadeira lá, a gente fala de assunto sério, tem uns cornetas lá em dia de jogo que dá vontade de estrangular, mas que grupo de futebol que não é assim, né? Mas agradecemos novamente que vocês estejam aí com a gente, já dando um agradecimento especial ao Guilherme, ao Vitor por mais esse programa. Valeu, galera. Let's go Hornets! E que a gente consiga novamente vencer lá no Loftus Road, que é uma vitória importante, que pode até mesmo deixar o Watford na liderança da Championship. Valeu, galera. Abração a todos e let's go Hornets, né? De novo. Valeu, tchau, tchau.